Bem-vindos ao canal 1001 Projetos, mais um vídeo, o 17º desta vez, e para assinalar o lançamento em português da metodologia da União Europeia, o PM Square, vamos gastar alguns minutos a explicar o que é e para que serve esta metodologia. Então, o que é o PM Square? Bem, de base, é uma metodologia de gestão de projetos desenvolvida pela Comissão Europeia e que está a ser usada por boa parte das entidades a nível europeu. É uma metodologia aberta, ou seja, todos os referenciais estão abertos para uso e por reutilização, quer no espaço da União Europeia, quer fora. Isso quer dizer que não temos que pagar por qualquer um dos materiais, seja na língua original, o inglês, quer noutra das línguas que, eh, em que está traduzido. Estão disponíveis em 2021 guias do PM Square para gestão de projetos, para gestão de programas e para metodologias ágeis. E de referir que o primeiro, o de gestão de projetos, também já está disponível em português. Se quiserem descarregar, está aqui. É só lerem o QR Code. É fácil. Se não encontrarem ou se não conseguirem ler o QR Code, mandem-me um mail que eu também vos posso partilhar. Então, um bocadinho sobre a história do PM Square. O PM Square começou em 2007, quando houve a necessidade de introdução de uma discriminação mais clara sobre papéis e responsabilidades para os projetos TIC dentro da União Europeia. E houve depois um processo de introdução de um conjunto de sistematizações de processos e de papéis que foi feita com a introdução do PM Square em 2008, da primeira versão, a implementação e depois também da instanciação de um conjunto de cursos sobre a metodologia em 2009. Este ciclo foi completado com a adoção por parte da União Europeia desta metodologia, repito, ainda numa versão básica ou elementar em 2011, e depois tivemos um conjunto de passos, nomeadamente de formação de pessoas na área de gestão de projetos, no lançamento do primeiro guia em PDF, isto aconteceu em 2012. Depois tivemos ainda um curso de formação para pessoas externas fornecedoras da União Europeia, também começou em 2012. E depois, em 2013, tivemos o lançamento da versão 2 do PM Square, assim como do guia que o acompanhava. A partir de 2013, houve a introdução da certificação de PM Square a nível da União Europeia, uma certificação interna para entidades europeias e seus fornecedores. Houve o lançamento em 14 do Agile, a primeira versão do Agile. Foi também nessa altura que saiu uma minor, uma revisão da metodologia PM Square, na sua versão 2.5 então. Depois tivemos também o lançamento da primeira edição do Guia Agile da European Union. E depois tivemos também ainda o lançamento do Guia do PM Square na sua versão aberta. Depois, em 2018, houve, simultaneamente com isso, o lançamento do PM Square 3. Portanto, houve aqui ele também já a seguir a lógica da edição aberta, ou seja, disponível para todos, como vimos no slide anterior. Em 2018 houve ainda a primeira conferência sobre a metodologia PM Square aberta e em 2021, finalmente, e depois de um esforço de um conjunto de pessoas, foi lançado em português o PM Square. Portanto, já poderão, pelo link que vos deixei no slide anterior, também fazer o download dessa nova versão. Este é o primeiro diagrama que vos apresento, extraído diretamente da versão portuguesa da metodologia PM Square da União Europeia. E reparem como este diagrama mostra a correlação existente de forma forte entre o governo da União Europeia, através da Comissão Europeia, as instituições europeias, os fornecedores de serviços, os Estados-membros, os cidadãos e a economia em geral. Porquê? Porque é a visão que esta metodologia, que já tem 10 anos, como viram, mais de 10 anos de existência e de maturidade, possa ser um instrumento de racionalização, mas também de criação de uma linguagem comum e de processos comuns que possam ser utilizados transversalmente à nossa União e possa, por isso, tirarmos de dividendos, não só
por via de termos uma linguagem franca, uma língua franca, mas também por colocarmos em cima da mesa uma moldura, uma framework, como diz no original, de mindsets que sejam produtivos, ou seja, que possa contribuir para o melhor desenvolvimento dos projetos e do seu reporte. Depois, a partir do momento em que temos uma língua franca e que todos sabemos o que esperar uns dos outros, é mais fácil fazer com que a transparência e a visibilidade das colaborações entre projetos possa ser feita de uma forma ágil e de uma forma que seja simplificada. Depois, dado que os seus patamares são claramente, e o paradigma que é seguido é um paradigma de alta qualidade e de muita experiência, com o resultado de muitos anos de trabalho de muita gente dentro da União Europeia e dos Estados-membros, e aqueles que é o referencial que é apresentado vai elevar a qualidade dos projetos e vai melhorar o custo e eficácia de cada um deles. E, portanto, isso será benéfico porque melhorará aquilo que é a rentabilidade de cada um dos investimentos, cada um dos euros que a União Europeia coloca nos projetos cofinanciados, mas também que é colocado nos projetos por parte das entidades privadas, porque este não é uma metodologia exclusiva para projetos da União Europeia, é uma metodologia que pode ser usada e pode ser reutilizada em todos os momentos e por todas as pessoas dentro da União Europeia e até fora, porque, como dissemos, é gratuita e aberta. Depois, por aquilo que já dissemos, permite melhorar o acompanhamento e o controle e permite reduzir o esforço desse acompanhamento dos projetos financiados e aplica a decisão da União Europeia de que os documentos da União Europeia devem ser reutilizáveis e devem contribuir para a promoção da acessibilidade e o uso, potenciando assim o investimento que é feito. Segundo diagrama extraído diretamente da metodologia, isto diretamente da versão portuguesa da metodologia, e para vos dizer que, em alinhamento completo com a ISO 21500 e com a ISO 21502, que foram publicadas entre o final do ano passado e o início deste, e dos quais, como muitos saberão, eu sou coautor, o PM Square estabelece 4 pilares-chave. Por um lado, a existência de um modelo de governação com funções e responsabilidades e ajuda-nos muito para construí-lo. Depois, um ciclo de vida do projeto com fases delimitadas e lógicas e nada complexas. Depois, um conjunto de processos que enumeram atividades de projeto e que são fáceis de acompanhar. E depois também um conjunto de artefactos, eu gosto mais de dizer templates, sinceramente, de projeto que nos permitem, numa lógica de beabá, poder implementar a metodologia e poder fazer projetos de uma forma mais ou menos complexa. Portanto, são estas as 4 pilares. Vamos agora falar um bocadinho sobre os processos. Bem, o ciclo de vida do PM Square tem, na essência, 5 etapas ou 5 fases do ciclo, se preferirem. Uma fase inicial, uma fase depois de planeamento, uma fase de execução e uma fase de encerramento, sendo que elas são acompanhadas por uma fase de monitorização e controle que começa no início da fase inicial e termina na fase de encerramento. O que é que fazemos na primeira das fases, a fase inicial? Bem, primeiro temos que ter aquilo que é a necessidade do cliente, a identificação da necessidade. Essa necessidade é feita, é identificada a partir de um documento chamado Pedido de Início de Projeto, onde são pedidas um conjunto de informações simples e básicas para que se possa fazer aquilo que a seguir se chama o caso de negócio, ou seja, a justificação de porque é que o investimento faz sentido e que alternativas é que temos para operacionalizar esse investimento, escolhida a forma como vamos operacionalizar o investimento. Temos o termo de abertura de projeto, o qual nos vai permitir estabelecer qual é que é a missão daquele projeto e quem é que vai operacionalizar e com que recursos e em que tempo. A segunda fase do projeto é essa fase de planeamento e na fase de planeamento temos uma reunião de arranque na qual vamos criar um conjunto de regras base ou vamos aceitar as que já vêm da metodologia através da criação do manual do projeto. Essas regras são regras essencialmente de funcionamento que tornam a coisa clara para todos os elementos da equipa, mesmo já na fase de planeamento. Depois vamos ter
a construção do plano de trabalho de projeto, onde vamos dizer o que vamos fazer, com que recursos, em que tempo, com que dependências. Depois temos uma matriz das partes interessadas, em que identificamos quem é que são os diferentes stakeholders do projeto e que até que ponto contribuem ou interferem no ciclo do projeto. E depois temos a construção dos planos, do plano de risco, do plano de custo, do plano de tempo, do plano de comunicação, do plano de procurement, com os quais fecha esta fase de planeamento. A terceira fase é a fase de execução e, se nós fizermos bem as duas fases iniciais, esta será a fase mais longa, a fase que terá mais movimento, mas será simultaneamente mais simples, porque já fizemos e já pensamos anteriormente em tudo o que podia acontecer mal, ou pelo menos grande parte das coisas que podiam correr mal e acautelamos. Começamos com uma reunião de arranque de execução, aquilo que se chama normalmente uma reunião de kick-off, e depois temos um conjunto de atividades que vão sendo executadas ou vão ocorrendo não de uma forma cronológica, mas de uma forma cíclica durante esta fase de execução. Estamos a falar de distribuir informação, coordenar o trabalho do projeto, coordenar as pessoas e coordenar os recursos, garantir a qualidade e, no fim, teremos o entregável do projeto e, portanto, fazer a entrega de um ou de vários objetos finais, serviços ou produtos. E isto, claro, pode acontecer num ciclo único ou em vários ciclos recorrentes que podem suceder ao longo desta fase de execução. Por último, temos a fase de encerramento. E a fase de encerramento começa com uma reunião de avaliação final do projeto, normalmente aquilo que se chama uma reunião de lições aprendidas ou de fecho de projeto. E temos aqui duas etapas que são chave. Uma delas, recolher lições aprendidas, o que é que aprendemos, o que é que fizemos de bem e o que é que fizemos de mal no projeto. Depois uma coleta de boas práticas, portanto, porque nem tudo são coisas que correram mal, algumas correram bem, e as lições aprendidas, muitas vezes, esquecemos das coisas boas e vamos só às coisas más. E depois há o encerramento administrativo com o sign-off dos documentos, as aceitações e o cancelamento, eventualmente, de alguns contratos que estejam a ocorrer. Durante todo o projeto, há uma etapa adicional, que é a etapa de... uma fase, perdão, será melhor dito assim, que é a fase de controle de execução. E durante esta fase de controle, monitorização e controle, se preferirem, vamos fazer, ao contrário do que acontece até noutras metodologias, não só o controle, mas também a gestão de coisas como a externalização, a qualidade, os custos, o gerir a transição, o gerir incidentes e decisões, o gerir as partes interessadas. E, portanto, aqui o que se pretende nesta fase não é só olhar para aquilo que está a acontecer e alertar, mas também tomar medidas corretivas. Isso é um bocadinho diferente do que acontece em alguns projetos, em algumas metodologias de projetos, melhor, onde aquilo que se faz na essência é procurar que a parte de monitorização lance os sinais e a parte de execução faça as correções. Portanto, é uma forma um bocadinho diferente, mas penso que é muito intuitiva. Por último, e este é o último slide que tenho para apresentar neste vídeo, para terem uma visão geral, temos aqui uma identificação de como é que as coisas começam e como é que as coisas acabam. Não é? Então, durante a fase inicial, nós temos o pedido de início de projeto como sendo o que dispara o pedido. Temos depois o caso de negócio e temos como resultado o termo de abertura de projeto. E depois há uma decisão sobre se o projeto deve ou não arrancar. Se o projeto arrancar, vamos ter o termo de abertura como arranque, vamos ter o manual de projeto e os planos como entregável e temos uma decisão se aqueles planos são ou não executáveis e se faz ou não faz sentido que o projeto arranque efetivamente depois de densificado o seu conteúdo. Depois, durante a execução do projeto, temos como input o plano de trabalho de projeto e aí o objetivo final é fazer os entregáveis, os resultados que se esperam do projeto. Por fim, a fase de encerramento. E a fase de encerramento, o que a alimenta são os entregáveis do projeto e é concluída com o relatório final do projeto e com o sign-off, as aceitações de cada uma das coisas. Reparem que a monitorização e controle não é uma fase específica, é uma fase latente ao todo o projeto e, portanto, tem como resultado de contribuir
e tem como objetivo contribuir que todas as outras ocorram em tempo e ocorram da forma que se pretende. Uma nota final para vos falar sobre as pessoas que contribuíram para a tradução portuguesa do PM Square e também para vos dizer que, para além das certificações internas para funcionários da União Europeia, já existem disponíveis certificações e formações para pessoas fora da Comissão Europeia. Elas são disponibilizadas em Portugal pela APOGEP e, no caso do setor público, pelo BINA. Portanto, se quiserem, acedam à APOGEP, estão lá a referência dos cursos, todos que estão disponíveis. A certificação será feita em conjunto com a PM Square Alliance, com os quais somos parceiros para Portugal. E, portanto, experimentem, acho que vão gostar, quer da metodologia, quer das certificações, quer das formações que estão disponíveis. Neste vídeo voltamos a um formato tradicional e a partilhar convosco alguns conteúdos sobre, neste caso, a metodologia da União Europeia, o PM Square, e a assinalar que essa metodologia já está disponível em português, de forma completamente gratuita, saliente-se, e também mostrar-vos que é fácil, é intuitiva, usando até uma expressão de um amigo meu, talvez amigo comum de alguns de nós. O PM Square é como se fosse gestão de projetos para dummies, no sentido em que é muito fácil de adotar, no sentido em que está tudo explicado, quer no guia, quer nos templates, e portanto fica aqui o encorajamento para que possam, pelo menos experimentar, eventualmente ir a uma das formações que está disponível no site da APOGEP e poder com isso também aumentar um bocadinho do vosso conhecimento e ajudar-vos a compreender um bocadinho daquilo que é o paradigma que está subjacente a esta metodologia e aos projetos da União Europeia. Obrigado por tudo. Alguma coisa escrevam nos comentários. Um abraço.